Então, estamos aí agora, além de ao vivo, estamos também transmitindo isso para depois assistirmos com mais tranquilidade no YouTube, tá legal? Como combinado desde o início do semestre. Então, sejam bem-vindos a mais uma aula, a última aula para a V2. Nessa aula, nós vamos falar sobre o telencéfalo e vamos falar um pouquinho sobre o sistema vestibular. Galera, é claro que para a gente falar sobre o sistema, a região telencefálica, né, o telencéfalo, a gente precisa, de fato, lembrar da anatomia e, obviamente, pensar, né, um pouco mais além em relação a tudo isso. Então, a gente já estudou tronco encefálico, né, como nos primeiros dias de aula, nós estudamos aqui o tronco encefálico, tivemos também uma palhinha do cerebelo, né, o sistema cerebelar, falamos um pouquinho sobre o diencéfalo e seus núcleos da base, e hoje nós podemos terminar dentro da própria anatomia, e aí discutimos um pouquinho da fisiologia do sistema nervoso, ou a neurofisiologia, a região cortical, né, a região do telencéfalo, o cérebro propriamente dito, né, a estrutura mais nobre do nosso corpo. Tá? Então, vamos pensar o seguinte, de cara aqui, temos aqui duas imagens laterais, uma de perfil para um lado e a outra de perfil para o outro lado, e nós temos aqui uma outra imagem que mostra uma visualização vista de cima, ou seja, é uma vista superior, aonde temos a parte anterior aqui localizada e a parte posterior localizada aqui embaixo. Como tudo é separado, né, principalmente no sistema nervoso, nós precisamos levar em consideração que o cérebro ele é separado em dois lados e esses dois lados vão apresentar uma nomenclatura como hemisfério. Tá? Ou seja, assim como o nosso globo terrestre, ele vai ter o hemisfério norte, o hemisfério sul, o hemisfério oriental, o hemisfério ocidental, nós vamos ter também, nesse caso aqui, dois hemisférios. O hemisfério que corresponde ao lado esquerdo e o hemisfério que corresponde ao lado direito. Tá? De forma geral, os dois lados eles participam de forma equivalente, tanto nas condições psicomotoras, como também nas condições psicossociais e somatosensoriais. Claro que existem algumas pequenas diferenças relacionadas aí a alterações neurológicas e, obviamente, em relação a essas áreas, onde, de um lado, nós vamos ter uma área um pouco mais voltada para a linguagem, por exemplo, e uma outra área um pouco mais voltada para as emoções, por exemplo. Mas, de forma geral, a gente vai ter aqui o cérebro, o telencéfalo, sendo responsável por mapear todas as nossas ações ou percepções ou associações relacionadas ao nosso corpo e, obviamente, ao meio ambiente. O que eu quero dizer com isso? Que cada areazinha do cérebro vai ser responsável por algum tipo de percepção ou ação. Então, aqui já discutimos o que é hemisfério esquerdo e o que é hemisfério direito. Vamos agora gerar algumas informações a respeito dessas formas meio que lumbricais, né? Parecem várias lombrigas, várias cobras, né? se contorcendo e tudo mais. A essas partes mais altas, nós temos que lembrar da nomenclatura que é a de giro, né? Então, essa parte mais alta nós chamamos de giro. Tá? Assim como também temos partes separadas que são correspondentes às estruturas do nosso crânio. Então, só para você, Camila. Tudo bem, Camila? Seja bem-vinda, fica tranquila, que eu só estou começando. Tá? Fica tranquila. Por enquanto, eu só estou lembrando um pouquinho da anatomia. Então, nós temos aí as visões dos giros. Cada giro vai ter um nome específico, isso vocês vão aprender. Quem não teve anatomia vai aprender em neuroanatomia, e quem já teve já sabe quais são, ou pelo menos pode começar a pensar em lembrar desses nomes. No futuro, né, não agora, vocês vão precisar dessa lembrança para entender por que áreas do nosso cérebro afetadas
provocam determinadas alterações neurológicas e neuromotoras, tá? Então, além desses giros, nós também temos as partes mais escuras aqui, que são mais profundas, que nós podemos chamar de sulcos, tá? Existe, então, além, né, desse sulco, esses sulcos, existe separando aqui o hemisfério esquerdo do hemisfério direito uma linha um pouco mais profunda do que os sulcos, que nós podemos chamar de fissura longitudinal. Tá? Então, é uma fissura que parte longitudinalmente em direção à região caudal. Então, fazendo um corte crânio-caudal, ou seja, de cima para baixo, nós vamos ter uma fissura longitudinal. Podemos observar na imagem aqui a vista medial, ou seja, foi necessário cortar no meio, né, fazer um corte sagital para conseguirmos olhar a metade de dentro do encéfalo. Então, observe que toda essa parte aqui, ó, que eu estou rabiscando, né, ou melhor, vamos rabiscar de fato, né, porque apenas fingir que está rabiscando, se nós podemos, de fato, rabiscar. Então, toda essa área que está aqui, ó, toda essa área, ela não tem ligação direta, tá, gente? Ela não tem ligação direta com o outro lado. Ela vai ter ligação através dessa região aqui, que nós chamamos de corpo caloso. Então, esse corpo caloso vai ter uma região caudal, vai ter uma região corporal, vai ter uma região anterior, né, e uma região rostral, né, mais aqui. Então, é por aqui que há comunicação entre um hemisfério e outro, tá? Todo o restante é aprofundado e a gente só consegue ver uma linha. E essa linha, sim, nós chamamos de fissura longitudinal, ok? Então, lembrando de tudo isso, né, se tirássemos a região do diencéfalo, se tirássemos aqueles ventrículos laterais, o que nós íamos ter é basicamente essa região todinha aqui do telencéfalo. Isso, uma vista medial, tá? Do outro lado aqui, retirando toda essa parte daqui. Além disso, né, já falando aqui do joelho, do rosto, da cauda, do corpo caloso, nós também temos aqui essa parte que é o ventrículo. E, bem no meio, nós vamos ter um septo que nós chamamos de septo pelúcido, que é justamente o que junta um hemisfério com o outro, né, nessa região próxima ao corpo caloso. Isso é só anatomia, gente. Por enquanto é só anatomia. Eu preciso que vocês lembrem, né, de um pouco dessa anatomia. Lembrem um pouco quando nós falamos sobre os nervos cranianos, que todos os nervos cranianos, exceto o nervo óptico e olfatório, que são os mais altos, que saem, né, que emergem do encéfalo, todos os outros vão emergir do mesencéfalo, da ponte e do bulbo. Então, por isso, a gente precisa lembrar que esses nervos cranianos emergem por conta de núcleos que tem no interior desses troncos. Então, isso vai ser interessante quando estudarmos, por exemplo, o sistema vestibular. Seguindo aqui, galera, passando aqui o slide, se tivéssemos que pegar um corte, né, coronal, o que nós íamos obter, isso aqui é apenas uma lâmina, tá? Essa lâmina, né, esse tecido, ele foi resinado, então ele está preservado. Houve um corte, né, basicamente uma fatia, um pão de forma, fresquinho aqui, e aqui nós temos a parte mais externa, uma coloração, aparentemente não dá para ver direito, mas a coloração mais externa, ela é acinzentada, né? Ela é justamente a região da substância cinza do telencéfalo, que diferente da medula, que é intrínseca, né, a substância cinza, no caso aqui do encéfalo, a substância cinzenta, ela é externa, ela forma o córtex cerebral. E nós temos a área mais intrínseca, né, as coroas aqui, as raízes brancas, formando então a substância branca do encéfalo, aonde nós não vamos ter como relevância, não, como ênfase, né, como grande quantidade,
os núcleos, né, os corpos celulares, uma vez que já vão estar localizados aqui no córtex cerebral. Então, basicamente, o que nós vamos ter aqui são as células nervosas na parte mais externa do córtex, tá? Toda essa parte aqui onde nós temos giros formam o córtex, que por sua vez vão apresentar neurônios. Então, todos os neurônios do cérebro estão localizados aqui aonde conseguimos ver, tá? Fora aqueles que estão enrugados, que entram, né, através dos giros cerebrais, né, formando aqui os sulcos e os giros. Então, de forma geral, nós temos uma grande quantidade de área cortical, e essa grande quantidade de área cortical, ela vai fazer valer a partir do momento que começarmos a estudar as áreas de ação, né, as áreas de classificação. Existiu um anatomista, um fisiologista, né, neurofisiologista alemão, que conseguiu, obviamente, isso foi às custas, né, de seres humanos vivos, né? Isso foi bem na época do nazismo, né? Aonde era feita experiência, né? Eram feitas experiências, várias experiências com pessoas, né? Com pessoas que eram presas, né? E ficavam concentradas nesses campos aí de concentração. Judeus, pessoas que não tivessem a mesma configuração de pele dos alemães e assim por diante. Todas essas pessoas, elas eram tidas como cobaias e as experiências eram realizadas ainda vivos, né? Cortando-se a calota do crânio, e dessa forma a gente conseguia, né, eles conseguiam fazer testes neurológicos e determinando área a área, né? Isso realmente era bem monstruoso. Não estou justificando nada, mas, obviamente, por conta do que foi feito naquela época, hoje nós temos conhecimento do que Brodmann, né? O cara que eu queria falar, né? O conhecimento do que o Brodmann descobriu em relação ao cérebro, propriamente dito. Então, vamos lá. Observe que existem algumas numerações. Aqui nós temos a numeração 1, nós temos a numeração 2, em cores separadas. Nós temos aqui a 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Naturalmente, nós temos em torno de 52 áreas, chamadas de áreas de Brodmann. O que essas áreas vão revelar para a gente? Essas áreas, além de revelar ações, elas vão revelar também percepções. Obviamente que eu não tenho de cor todas essas áreas, né? Então, se eu precisasse pesquisar todas essas áreas, era necessário, sim, que eu fizesse ou pelo menos um estudo ou uma consulta um pouco mais aprofundada. Então, mas, pelo menos, as principais a gente precisa ter em mente, né? Como, por exemplo, aqui nós temos a área 1, 2 e 3 de Brodmann, que são áreas relacionadas com a parte motora e a parte somatosensorial. Então, nós temos aqui, bem no meio, azuladinho, tá? O córtex central, né? A região que nós podemos chamar de área pré-central. Oi? Você pode repetir, por favor? Qual parte? A parte 1, 2 e 3, elas são relacionadas aqui? Então, essa parte 1, 2 e 3, elas são relacionadas com a condição somatosensorial, tá? E a motora. Então, nós temos aqui a 3, sendo ela a pré-motora, tá? Temos aqui a 1 sendo ela, a 1 sendo a pré-motora e a 3 sendo a motora, e nós temos a 2 sendo a somatosensorial. Então, essa pequena linha que se aprofunda até o interior, né, até buscar o centro, onde tem o corpo caloso, ela é uma área muito rica em neurônios que vão especializar-se justamente em quê? Em percepção, área 2, e iniciação de movimento e geração de movimento, área 3.
Então, nós podemos dizer que nessa área a gente consegue desenvolver um esquema corporal com uma apresentação um tanto quanto diferenciada, né? E eu vou verificar se existe aqui, senão eu vou tentar buscar na internet para a gente poder discutir isso. Vocês já devem ter ouvido falar no homúnculo de Penfield. Pelo silêncio, eu acho que não ouviram falar. Tudo bem, ótimo. O que eu vou pedir para vocês? Eu vou pedir para vocês digitarem aí homúnculo, tá ok? Então, homúnculo aí é com H, só para vocês poderem acelerar aí. E vocês vão escrever homúnculo no Google mesmo, tá, gente? Com um acento no U. E aí vocês vão escrever homúnculo de Penfield, né? Como é que se escreve esse Penfield? Penfield, eu vou escrever para vocês aqui. Deixa eu escrever aqui para vocês. Penfield, é assim que se escreve. Quando vocês pesquisarem, deixa eu ver aqui para frente se eu tenho alguma, não tenho essa imagem. Então, vocês vão me ajudar e vão pesquisar comigo aí, tá bom, gente? Quando vocês pesquisarem aí homúnculo de Penfield, o que vocês vão encontrar? Uma estátua, um desenho de um homem, né, de um homúnculo, né, não seria nem de um homem, mas sim de um homúnculo, que vai caracterizar de forma desproporcional a nossa imagem, né? Cabeça, de repente, grande, boca grande, mãos grandes, corpo pequeno, pernas pequenas, pés um pouco maiores, desproporcionais às pernas. Então, é isso que a gente vai encontrar. Existe o homúnculo de Penfield motor e existe o homúnculo de Penfield somatosensorial, né? O homúnculo de Penfield, tá? Tem um E aí, tá, Bruna? Tem um E aí, tem, tá? Penfield. Aí vocês vão achar com mais facilidade. Então, o que acontece? Quando vocês observarem, por exemplo, o homúnculo de Penfield motor, vocês vão perceber que a região da boca, a região das mãos e do antebraço, a região dos pés, elas são bem maiores, né, do que todas as outras áreas, né, de um corpo normal. Já se vocês pegarem o homúnculo de Penfield sensorial, vocês vão perceber que as imagens, né, a boca, a língua, os olhos, o nariz, as mãos, principalmente a palma das mãos e os pés, eles são bem mais amplos, né, desproporcionalmente, do que todo o restante do corpo. Então, isso é como a gente vai determinar a representação cortical. Significa dizer que de todo o cérebro, de todo o encéfalo, ou melhor, de todo o córtex cerebral que nós temos, ele vai se comportar com mais intenção de ações e de condições sensoriais nas áreas que a gente tem muito mais percepção e habilidade. E faz sentido, né? Nós conseguimos executar ações mais refinadas com as mãos, nós conseguimos fazer costura, nós conseguimos escrever. Então, pensa bem o quanto é difícil escrever, o quanto é necessário a formação de grande quantidade de músculos para que você consiga desenvolver uma escrita ou algum tipo de habilidade manual. Da mesma forma, a gente fala em relação à articulação da fonação. O quanto é necessário que essa região da nossa cabeça, a boca, a língua, as musculaturas do aparelho estomatognático se apresentem com muito mais refino para que você consiga desenvolver uma comunicação mais adequada.
Então, perceba que nas condições motoras, é interessante perceber que grande parte dessas áreas que eu mencionei, a área 1, 2 e 3, apresente muito mais participação do que as demais. Tá? Então, obviamente, ao falarmos de condições sensoriais, quais são as regiões onde nós vamos ter mais sensibilidade? Vai ser na mão ou vai ser no cotovelo? Né? Tato, né? Vai ser no joelho ou vai ser no pé? Então, tudo isso a gente precisa levar em consideração. Paladar e olfato são partes sensoriais que necessitam um pouco mais. A audição, por exemplo. Então, vejam que as áreas corticais, elas são maiores em detrimento da necessidade, seja ela motora ou da necessidade sensorial. Então, grande parte do córtex cerebral vai estar alinhado com essa parte do homúnculo de Penfield, permitindo, então, que a gente execute ações muito mais integradas, muito mais refinadas. Tá? Carlos, mas quanto às outras áreas? Olha, são muitas áreas, né? Aí a gente pode fazer o seguinte, para facilitar o entendimento e, obviamente, para vocês poderem estudar isso com um pouco mais de tranquilidade em casa. Lembra que eu falei sobre os lobos, lá naquele primeiro slide, aqui, que eu falei que a gente ia apresentar lobos também? O que seriam esses lobos, né? Os lobos são partes, são regiões do cérebro que são divididas, obviamente, em detrimento de algumas linhas, tá? Linhas essas que vão separar, por exemplo, a parte da frente da parte de trás, a parte de trás da parte de baixo, que vai também dividir a parte mais extrema, posterior. Então, o que nós temos aqui... Desculpa, Bruna. Me fala onde que eu atropelei você que eu te levanto. Nas principais partes, que é 1, 2 e 3. Você falou que a 3 é motora, a 2 é somatosensorial e a 1 é o quê? E a 1, ela é pré-motora. Mas todo o restante você pegou, né, Bruno? Esqueci, vai. Não. Não? Mas eu assisto a aula no YouTube depois. Não, mas fica tranquilo. Com relação ao homúnculo de Penfield, você estava comigo? Uhum, tô. Tá, então você pegou. Graças a Deus, fica tranquilo. Então não vai ter muito ônus para você não, tá? Fica super tranquilo. Então, o que eu quero fazer com vocês? Eu quero aqui mostrar para vocês que aqui nós temos o cérebro completo, tá? O cérebro, tá? O telencéfalo. Não estou falando do encéfalo, não. Falta o cerebelo, o tronco encefálico, entre outras. Mas o cérebro, ele vai estar localizado, ele vai estar alojado em uma caixa, certo? E alguém poderia me dizer qual é o nome dessa caixa que ele vai ser guardado, que ele vai ser localizado? Perfeito, Henrique. Crânio, né? Então, o crânio, né? Quem aí lembra da anatomia e estudou agora esse semestre parte da anatomia, lembra dos ossos do crânio também. Sabe que o crânio é formado por vários ossos e nós temos aqui o da frente, que é o osso frontal. Nós temos aqueles laterais, né, que vão formar a parede lateral aqui do cérebro, que nós chamamos de parietal, por isso, né, parede, né, parieto, parede. Nós temos a região posterior, que é a occipital, e nós temos essa região mais inferior aqui, próximo da orelha, que é o osso temporal. Então, os lobos do cérebro estão diretamente relacionados com os nomes dos ossos do crânio. Fica muito mais fácil de vocês tomarem essa nota, né? Então, vamos lá. Se eu falei para vocês, essa é a parte anterior, tá, gente? Aqui é a parte posterior, nós temos a vista lateral aqui é a parte superior. Se eu falei para vocês que o crânio, na sua parte anterior, ele tem o osso
chamado de osso frontal, significa dizer que essa região anterior aqui, nós podemos chamar de lobo frontal, certo? Em homenagem ao osso frontal, a parte que protege esse lobo. Nós temos aqui, nessa região mais lateral, colada com o osso parietal, um de cada lado, claro, nós vamos ter o lobo parietal. Assim como aqui embaixo, colado no osso temporal, que sobe da base, pegando junto com o parietal, nós vamos ter então aqui o lobo temporal, sobrando essa ponta posterior aqui, que está exatamente localizada no osso occipital. Então, por isso, o lobo occipital. Tá bom? Professor? Diga-me. O senhor pode repetir do lobo temporal, por favor, em diante? Então, o lobo temporal, ele está repousando em cima do osso temporal. Então, por isso, nós temos aqui o lobo temporal. Legal? E o lobo occipital, ele repousa exatamente na parte do osso occipital, que é a parte posterior e base do crânio. Então, toda essa área aqui, ó, aonde tem 17, 18, 19, a área 16, ela está um pouco mais por trás, não dá para ver, tá? Mas todas essas áreas, né, área 16, 17, 18, 19, elas são responsáveis pela visão. Pela visão. Cada área dessa, né, a área 19, ela vai determinar uma parte da visão, né? O que nós temos de importante na visão? As cores, o formato, o reconhecimento facial e a profundidade e distância, né? Então, nós temos 4 situações, 4 variações visuais que precisam ser interpretadas por áreas extremamente especializadas. E nesse caso, nós vamos dar aqui a mão para essas 4 regiões, fora a 16 que não é visível aqui, tá? Bem, a área 17, ela normalmente está relacionada com as cores, tá? Não precisa gravar nada disso, tá, gente? Pelo amor de Deus, tá? Não precisa. Mas entender que essa área 16, 17, 18 e 19, elas correspondem às condições visuais, já é um grande avanço. Tanto que quando você tem uma lesão, você bate de cabeça, né, com a parte de trás, com a nuca, e você normalmente sofre alguma sequela, é bem possível que essa sequela esteja associada diretamente com a visão. A pessoa pode ficar cega por conta de uma lesão na região occipital. Exatamente por conta disso, porque a área de visão está localizada aqui atrás. Tá? Assim como nós temos essa região, né, aqui bem, né, nessa região número 42, a área de Brodmann 42, nós vamos ter aqui a área responsável pela audição. Então, toda essa área aqui, que está envolvida na 42, ela vai determinar a audição, assim como a 41 também, tá? Levando em consideração que a audição ela tem algumas nuances. A 41 ela também participa da atuação vestibular, que nós vamos falar daqui a pouquinho. Não somente ela, mas ela sim participa de forma bem intensa, tanto a 41 quanto a 40, na parte sensorial, né, dos movimentos também, e isso vai gerar uma possibilidade de gerar ações e sistemas vestibulares. A área mais anterior, ela normalmente está relacionada com a parte mais de iniciativa do indivíduo, né? Essa parte 8, 9, 10 são partes de iniciativa do indivíduo. A parte 10 é a parte de execução. Não estou dizendo que tem ali ações específicas. Ela é uma área de associação, basicamente, que vai estar associada com esses três pontos aqui. Então, todas as áreas de Brodmann, todas elas, salvo aqui a área 16 a 19, a área 40 a 42,
e obviamente essa área mais inferior aqui, a 22, tá? A 21, todas elas vão trabalhar de forma associativa com a 1, 2 e 3, que é motor e sensorial. As outras, elas são quase que independentes. A audição, né? Ela tem a visão, ela tem uma condição independente. A audição, ela tem uma condição independente. Agora, o tato, tá? Ela já não tem uma condição independente, tá? O tato, assim como a parte motora, eles vão depender de toda uma extensão, né, do cérebro para percepção do corpo e para fazer a psicomotricidade e a motricidade do corpo. Então, quando vocês olham para um cérebro, e bem lá na frente vocês vão estudar um pouco de imaginologia, vocês vão perceber que através de uma ressonância magnética, por exemplo, vocês vão encontrar sinais mais alterados em áreas anatômicas, né, do sistema nervoso central, do encéfalo, com bastante influência de sinal ou pouca influência de sinal, o que pode significar alteração na anatomicidade. E a partir dessa alteração nessa anatomia, é possível você identificar que tipo de sequelas esse paciente pode vir a ter. Então, normalmente, quando as alterações elas estão relacionadas aqui com a área parietal, muito próximo da área 1, 2 e 3, é natural que essa pessoa sofra lesões, sequelas, relacionadas a condições motoras ou condições sensoriais, o que é muito comum em hemiplégicos, né? Uma vez que você tem aí também as alterações de tato, né? E de força, de movimento. Então, quando as áreas acometem essa região, a gente pode dizer que houve um comprometimento sensorial e um comprometimento motor. Às vezes, as alterações elas podem ser voltadas um pouco mais na frente, uma pancada anterior. Eu sei que vocês não devem ter visto muito isso. Bruna, você foi muito precisa nas suas informações. Eu gostaria de compartilhar o que você escreveu aqui no YouTube. Então eu vou fazer eu vou ler o que você escreveu aí, tá bom? A Bruna disse o seguinte: o lobo frontal ele tem muito a ver com a parte de pensamentos abstratos, né? A imaginação, por exemplo, é uma delas. Sim, verdade. Apesar de não ser somente isso, tá, Bruna? Mas a condição de pensamentos da imaginação, ela parte sim do lobo frontal, tá? E também no planejamento de movimentos, nas iniciativas, como eu havia falado anteriormente, nas iniciativas. Então, você foi bem pontual exatamente no lobo frontal. Mas a gente sabe também que regiões próximas aí também tem a ver com o comportamento. Seja ele comportamento sexual, seja ele comportamento mais agressivo ou menos agressivo, né? Eu não sei quem lembra aí de Felipe Massa, aquele piloto de corrida que corria muito na Fórmula 1, e ele tinha Não, fica com medo não, Bruno, é verdade. Eu gostei do que você escreveu aí, eu vou falar aos pouquinhos aí o que você colocou. Não sei quem lembra aí do Felipe Massa. Felipe Massa foi um piloto da Fórmula 1. Na época ele estava correndo pela Ferrari, quando um conterrâneo dele resolveu passar por cima de ou passar por cima, ou uma parte do carro dele se soltou, vindo a bater no capacete dele, do Felipe Massa. E bateu bem nessa região anterior aqui, bem na região frontal, bem na área próxima aqui da 46. Essa área 46 foi uma mola, né, Yuri? Caramba, foi uma mola. Então vocês agora entendem porque depois desse acidente, quando ele voltou a correr, ele parou de ganhar, né? Vou explicar por quê. Essa área, ela fala muito sobre o que a Bruna falou, sobre o planejamento, né? As tomadas, né? Iniciativas, né? Esse planejamento, ele tem uma velocidade e isso vai depender do quão ele é utilizado. Esse planejamento ele também tem muito a ver com o comportamento.
agressivo ou não agressivo. Felipe Massa, depois que sofreu essa pancada na cabeça, que arrebentou o capacete dele e deixou ele internado por alguns dias no hospital, depois que saiu dele, ele passou a ser um pouco mais cauteloso na direção. E há quem diga que ele está sendo mais cauteloso porque, afinal de contas, ele sofreu um acidente que quase tirou a vida dele. Mas se fosse esse o caso, ele já teria saído da Fórmula 1, né? Não seria necessário ele ficar perdendo várias corridas por conta de cautela. O que, na verdade, aconteceu é que, para se dirigir, para se pilotar, e quem é homem aqui sabe do que eu estou falando, isso acontece mais com os homens, tá, galera? Por isso que eu estou falando, quem é homem sabe. Tem mulher que eu já vejo, basicamente um Barrichello, é um Hamilton na direção. Mas, de forma geral, os homens eles são muito mais agressivos no trânsito. Eles são muito mais arrojados. Isso por conta dessa área. Então, os planejamentos são muito mais rápidos e o comportamento ele se dá junto com isso. Quando o Felipe Massa sofreu esse acidente, ele acabou perdendo essa capacidade de planejamento, né? Ou seja, ver além para poder já pensar e já fazer alguma coisa, já premeditando aquela história, aquela situação. Então, houve uma lesão e deixou uma sequela. É óbvio que deixou uma sequela. Aí depois a Bruna também falou sobre o lobo parietal, né, que basicamente trabalha com a coordenação dos movimentos. Então, para mostrar a Bruna que ela tem razão, eu falei alguma coisa a respeito do sistema vestibular relacionado aqui ao número 40, né, a área Brodmann 40, não foi, Bruna? Eu não cheguei a comentar sobre isso. Então, corrobora com o que você conseguiu achar a respeito, né, da coordenação e o planejamento do movimento. Claro que quem vai executar, quem vai fazer a coordenação refinada dos movimentos é uma outra área, que nós já falamos até na aula passada, que é o cerebelo, responsável pelo refinamento dos movimentos, pela coordenação, pelo relatório, os feedbacks e feedforwards que acontecem no sistema nervoso. Exatamente. Na verdade, Bruna, é uma teoria que está muito focada nessas áreas de Brodmann. Então, apesar de ser teórico, eu mostrando para vocês agora esses números no cérebro, que obviamente vocês não vão querer gravar isso agora, mas é muito legal de se pegar uma área aqui, uma área ali. Poxa, vamos pensar um pouquinho agora na área 8, o que a área 8 faz? Pô, a área 8 está relacionado com isso e tal. A área 9, então depois, com calma, a gente pode ir discutindo. Mas de forma bem resumida, Bruna, você fez o caminho correto. Então, a área 40, ela está muito relacionada, isso na área parietal, no lobo parietal, justamente com o quê? Com a ligação e associação da coordenação motora, que vai ser feita com o cerebelo e o córtex, que nesse caso vai estar ligado com essa área, que vai passar relatórios para a área motora. Anteriormente, iniciativa de movimento. E aí você também falou sobre o temporal, que tem a ver com o gerenciamento de memória e também com o gerenciamento de noções, sejam elas espaciais, sejam elas temporais e também a memória, como você falou aqui. Então, o lobo temporal, ele, na região mais inferior, subindo, ele vai pegando partes de memória curta, memória de médio prazo, memória de longo prazo, subindo, né? Área 20, 21, 22 e por aí vai. Intrinsecamente, ele ainda vai ter associação, e isso também aqui na área 42 com a 41, assim como a audição, a noção espacial. E quando falarmos sobre o sistema vestibular, vocês vão saber por que essa área está tão íntima, né? É tão ligada com a região, a noção espacial e a noção temporal. O que seria essa noção temporal? O que seria essa noção espacial? A noção temporal é simples. Se eu pergunto para vocês, quando que vocês comem, jantam, né? Olha, quando que vocês jantam?
é bem possível que vocês me falem, poxa, à noite, né? No mínimo, vocês vão dizer isso, à noite. Tem uns que vão ser um pouco mais detalhados. Não, eu almoço britanicamente às 7h30 da noite, às 19h30, para ser mais exato. Mas tem outros que vão falar, não, eu janto à noite, porque ele tem uma noção temporal de que jantar se janta à noite e não de manhã, ou à tarde, né? Durante a parte do meio-dia. A meio-dia, a gente faz o quê? A gente almoça. Então, nós temos uma noção temporal. Significa que existe ali uma condição de acordarmos para realizar uma atividade, vamos dizer que vamos sair para trabalhar, e eu tenho que começar o meu trabalho às 9 da manhã. Então, eu tenho que ter uma noção temporal para me programar, de forma retrógrada, muitas das vezes, da seguinte forma: se eu tenho que estar no trabalho às 9 horas, para eu sair da minha casa até o trabalho, eu levo mais ou menos uns 30 minutos. Então, eu preciso sair de casa às 8h30. Mas para eu sair de casa às 8h30, eu tenho que estar pronto às 8h30. Então, eu tenho que me preparar, me arrumar durante um tempo até dar 8h30. Pode ser que isso leve mais ou menos entre café da manhã, trocar de roupa, tomar banho, 1 hora. Então, calma aí. Se eu preciso sair 8h30 de casa, eu levo 1 hora para me organizar e me preparar, eu vou acordar às 7h30, porque eu vou conseguir me organizar, me arrumar e sair 8h30 para chegar 9 horas do trabalho. Tá? Então, isso é noção temporal. Segunda-feira foi ontem, terça-feira é hoje, e amanhã será quarta-feira, noção temporal. Meu aniversário foi dia 20, vocês comemoraram comigo, noção temporal, terça-feira. Noção espacial. Noção espacial tem a ver com tudo aquilo que nos rodeia, né? Que está ao nosso alcance, vamos dizer assim. Ou aquilo que nós conhecemos, que já fomos, por exemplo, aqui em Niterói, galera de Niterói, ou galera de São Gonçalo, já devem ter ido ali naquele shopping lá do centro de Niterói, o Shopping Plaza, né, o Plaza Shopping. O Plaza Shopping ele está localizado no centro de Niterói. Aí a noção de espaço, noção espacial. Todo mundo agora deve estar posicionado numa postura que seja confortável, talvez algumas já para dormir deitado, né? Talvez já tenha até dormido, acorda aí! Ou sentado de frente para o computador, ou sentado olhando para o celular, por aí. Então, vocês têm uma noção espacial. Feche os olhos e imagine onde sua perna direita está. Minha perna direita está exatamente debaixo da minha perna esquerda, porque estou sentado com a minha perna esquerda sobre a minha perna direita. Noção espacial. Valeu aí. Se riu é porque estava dormindo. Tive que falar mais alto para vocês acordarem. Então, vocês imaginem que com a noção temporal, a noção espacial, na região do lobo temporal, a gente vai precisar lembrar e ficar de olho também no sistema vestibular, que eu vou falar mais à frente. Bem, vamos ver aqui o que a Bruna colocou mais. Relacionado aqui ao lobo temporal já foi. Obviamente, o lobo occipital. Você quer saber qual é a ligação do lobo occipital, Bruna? Me coloca um pouco mais a par dessa... Espacial é local. Sim, fala, Bruna. O lobo frontal teve essas associações que eu coloquei. Eu queria saber qual é a associação que tem do lobo occipital, para eu me organizar aqui, porque eu faço uns resumos muito loucos, mas aí depois só eu entendo. Não, tranquilo. Não, legal, a sua pergunta foi legal. O occipital, ele está voltado literalmente à visão, tá? Então, a noção visual, de cor, de morfologia, forma geométrica, né? Reconhecimento facial, profundidade, distância, tudo isso está localizado no lobo occipital, tá? Então, se você consegue identificar uma cor, é porque lá no lobo occipital, em uma das áreas de Brodmann, ele vai interpretar o estímulo neuronal, né, por conta de um estímulo, de uma frequência de onda eletromagnética, uma cor específica. E aquilo vai ser interpretado na área occipital. Mas também, através da cor, da luz,
ele vai conseguir determinar se o objeto ele é, por exemplo, um pouco mais arredondado, um pouco mais angular, quadrado, retangular, morfologias diferenciadas, além de também ter o reconhecimento facial, que é aquilo que nos deixa, que nos dá uma diferença, né, em relação aos demais seres. O reconhecimento facial. Alguns seres vão reconhecer padrões digitais, por exemplo, padrões de listras, padrões de pintas, por exemplo, a onça pintada. Uma onça reconhece a outra por padrões de pinta. Então, na área, né, occipital de uma onça pintada, por exemplo, ela vai ter ali uma configuração, uma interpretação de que aquela onça é a onça X, porque o padrão de pintas dela está organizado dessa forma, como se fosse uma impressão digital. Já uma zebra, através das suas listras. A girafa, através das suas manchas, e assim por diante. E, para a gente, o reconhecimento ele é puramente facial. Então, nós temos aqui a fisionomia da pessoa, e essa área occipital também identifica essa fisionomia, tá? O reconhecimento facial. Tá? Quem assistiu às aulas quem assistiu a palestra de terça-feira, foi terça-feira? Acho que foi. De terça-feira retrasada, pôde perceber o mundo, né, das crianças e das pessoas do espectro autista, com o transtorno do espectro autista. Essas crianças, elas têm uma área, né, essa área aqui, a 18, pouco desenvolvida, o que torna improvável a capacidade deles olharem nos seus olhos com uma ligação, uma intensidade afetiva. É bem possível que ele dê uma olhada rápida para você e depois vire os olhos para um lado para o outro e vai participar do seu mundo. Professor, Então, oi, Bruna, pode falar. quando o médico está desconfiado que existe um trauma desse no cérebro, eles passam para a criança ou para o adulto. Qual exame? Normalmente, eles verificam, a princípio, né, alterações visuais, que você quer dizer, né? Para identificar se a criança é autista, se tem algum desvio. Na verdade, para se... falou alguma coisa, né? Sim, na verdade, o que acontece? Antes de você fazer qualquer tipo de exame, você tem a clínica, né? A clínica, ela é sempre soberana. Importante vocês saberem isso, tá, gente? A clínica, ela sempre vai se sobrepor a qualquer exame. Então, o que você vê na clínica de uma criança, né? Ao passo que nasce, ao passo que vai às consultas médicas, pediátricas, os pediatras, eles acompanham o crescimento, o desenvolvimento, não somente físico, mas também psicomotor dessa criança. E acompanham também os marcos, né, de evolução, de atuações dessa criança. Então, através desses marcos, ele pode estar monitorando essa criança no ponto de vista de algum tipo de delay ou déficit cognitivo, ou até mesmo motor, ou até mesmo no que se fala de ganhos, né, desses marcos de movimento. A criança, ela não rola no tempo certo, a criança não olha, não perde os seus reflexos primitivos num tempo específico. Então, tudo isso é clínica, né? É através dessa clínica, desse exame clínico, que os médicos vão... É prejudicial a fala nesses momentos? A fala? Prejudica a criança desenvolver a fala? Na verdade, uma criança com transtorno do espectro autista, ele vai ter uma alteração global, né? Quase que global. Por quê? Como vai afetar o seu desenvolvimento psicomotor, muitas coisas vão ficar afetadas.
a condição motora vai ficar afetada, a condição dialógica, né, a fala vai ficar afetada, a interação interpessoal vai ficar afetada, mas isso a gente não vai olhar para o cérebro, por exemplo, por uma ressonância nuclear magnética e identificar. A gente não consegue identificar isso numa ressonância nuclear magnética. A gente vai identificar isso através de marcos e através do clínico, que nesse caso é soberano. Eu até entendi por que você perguntou a respeito disso, porque eu falei da área, né, que faz ele não compreender e não reconhecer, ou melhor, não determinar como ponto de relacionamento um ser humano. Mas isso é muito mais a nível do diencéfalo, né, dos núcleos da base e do tálamo, do que propriamente ao córtex. Certo, Bruna? Ah, eu entendi. Não, é porque minha irmã tem 3 aninhos. Ela tá de acompanhamento com neuro por conta disso, que o pediatra passou. E ela tá atrasando muito nas falas, aí eu queria saber se tem a ver, se pode ser porque passaram esse exame para ela, relacionado ao encéfalo. Aí eu queria saber se tem alguma coisa a ver, Ah, sim. Então, se assim, afeta a fala, se não afeta. entendi. Então, eu vou responder a você, tá? Porque, na verdade, quando você fez a pergunta, eu até imaginei que você quisesse explanar um pouquinho a respeito de alguma curiosidade particular sua. Mas isso te levou pelo caminho do autismo, né? Existem várias áreas. Existe uma área de comunicação, né? Que fica localizada ao lado esquerdo, um pouco mais intrínseca, tá? Nessa região aqui, são duas áreas. A área de Broca e a área de Wernicke, tá? Enquanto uma área é responsável pela montagem, a construção da comunicação, a outra é responsável pela interpretação e entendimento da comunicação. Então, às vezes, você pode ter algum tipo de alteração nessas áreas que podem promover uma alteração de fala. Ou, às vezes, a fala ela sai desconexa, ou, às vezes, a fala ela não sai por falta de uma interpretação, que pode vir a ser tratada, né, de uma forma muito mais tranquila. Então, não fique atento, não se prenda somente a transtorno de espectros autistas e também não se prenda somente a alterações das áreas, que aí, nesse caso, uma ressonância nuclear magnética mostraria. Mas sim, você mantém um determinado processo de comportamento e aprendizagem que essa criança venha a ter. Porque a outra parte, né, da moeda, o outro lado da moeda, são aqueles que estão convivendo com a criança. Então, muitas das vezes, a linguagem da criança ela é diferente porque não existe uma linguagem familiar educadora, vamos dizer assim. Não estou dizendo que a criança é mal educada, não, pelo amor de Deus. Mas eu já conheci, né, pelo amor de Deus. Eu conheci muitas crianças que falavam palavras que não existiam, né? Eu entendi o que significava, mas eu não entendia por que essas crianças falavam dessa forma. Até que eu fui ver os pais. E os pais reforçavam essa fala, né? Um exemplo pequeno. Vamos fazer cocô. Quer fazer cocô? Seria muito melhor você falar com seu filho, com uma criança, a palavra certa, vamos fazer cocô. Ou então, vamos beber uma Coca-Cola. Mas o que os pais fazem? O que os tios fazem? O que os avós fazem? Quer fazer totô? Ou vamos beber uma tatatola? E você acaba tendo alterações na fonação por influência, né, de terceiros. Então, tudo isso tem que ser observado. Não somente o ponto psiquiátrico. Eu falo isso muito aqui em casa. Minha mãe. Depois que você começou a estudar, você ficou muito chata. Aí eu, não, mãe, é porque não pode. Você está tratando a criança no médico e você fica falando com a criança errada aqui.
não está adiantando de nada. Então, pensa, a clínica ela é soberana. Você precisa olhar, né? Vocês sabem o que significa anamnese? Já ficam, já no segundo período, já tomem nota do que significa a palavra, que vocês vão ouvir muito isso, tá? Anamnese. Vocês sabem o que significa anamnese? Quem aqui poderia chutar ou me dizer? Tipo uma triagem do paciente? Não está errado, mas não é isso que eu quero ouvir. Ai, não sei explicar, então. Henrique também não está errado, mas não é isso. Um histórico do paciente? Quem falou? Eu, Josimar. Josimar, você não está errado, mas também não é isso que eu quero saber. Podia valer nota essa, hein? Vamos lá, vocês todos falaram o que é anamnese, tá bom? Então, anamnese nada mais é do que você fazer uma entrevista com o paciente ou com os pais do paciente, no caso. Perguntas, né? Como foi falado aqui, a Joelida falou, perguntas que são feitas ao paciente para investigar. A sua palavra investigar aqui, Joelida, torna muito mais próximo aquilo que eu quero do que o que já foi falado, tá? Investigação. A palavra anamnese, ela traz aí uma sinonímia com investigação. Mas, obviamente, a gente faz perguntas pessoais, perguntas de cunho patológicos, a gente faz perguntas sobre coisas que aconteceram há muito tempo, o histórico, né? Então, basicamente, quando você fala anamnese, e vocês nunca mais vão esquecer, vamos pegar essa palavra e vamos fragmentar essa palavra. Essa palavra não é uma palavra brasileira, portuguesa, não é. Ela é uma palavra mais grega, né? Mnesis vem de quê, galera? Mnesis vem de memória. Ana vem desse caso aí de fragmentar junto. Então, se a gente fosse considerar essas palavras, a gente poderia falar o seguinte: anamnese é o mesmo que trazer a memória. Não esqueçam jamais isso, tá? Isso jamais vai ser perguntado em concurso, jamais vai ser perguntado em prova, eu acho. Posso me enganar. Pode ser que alguém resolva perguntar. Mas anamnese literalmente significa trazer a memória. Ou seja, muitas vezes as perguntas que a gente faz para o paciente, nem sempre ao paciente parece ser algo de cunho interessante para aquela patologia. Mas toda vez que a gente pergunta algo que a gente pensa, poxa, isso pode ter a ver, eu vou perguntar, por exemplo, uma pessoa que sofra com hipertensão arterial, você costuma beber com que frequência, né? Ou você é fumante? O seu pai, ele ainda é vivo? Ah, ele morreu. Ele morreu de quê? Ah, ele morreu de acidente vascular encefálico, morreu de infarto, por exemplo. A gente faz esse tipo de pergunta porque grande parte das vezes a resposta está na memória do paciente, mas é que ele não sabe dizer, ele não sabe nos revelar e nos relacionar tudo isso. Mas a gente precisa relacionar, né? Então, eu poderia fazer uma pergunta simples, a pessoa torceu o pé. E aí eu poderia perguntar para essa pessoa em que situação ela torceu o pé. Ah, eu torci o pé, eu estava passando por um caminho e tinha um sobressaltozinho, eu pisei nesse sobressalto e virei o pé. Então eu posso perguntar para essa pessoa, de repente, se ela sente dores na lombar. Mas o que tem a ver torcer o pé com dor na lombar? Não. Na verdade, a torção do pé dela pode ser por uma fraqueza muscular que pode ter sido originada por uma alteração, um pensamento nervoso lá na lombar. Então a gente faz perguntas que a princípio não tem nada a ver,
para tentar achar a resposta e resolver o problema no seu cerne, né? No seu centro, na sua origem, na raiz do problema. A anamnese é isso. Então, a gente sempre precisa ter um olhar bem clínico e sobrepor o exame clínico em todas as áreas de nossa atuação. Tá ok, galera? Então, basicamente, era isso que eu queria falar em relação às áreas de Brodmann, tá? Basicamente, o que mais importa, né? Aqui, nós temos separado a base anatômica, não vou me prender com vocês na base anatômica, porque isso aqui é uma coisa que vocês já tiveram, e aqueles que não tiveram, com um pouco que eu falei anteriormente, vão ter subsídio para estudar essa matéria mais à frente, né? Recomendo que façam essa disciplina no semestre que vem, caso haja, não deixem para fazer no final, porque grande parte da neuroanatomia ela vai ser muito importante para vocês nas disciplinas futuras, tá? Então, se tiverem que optar entre uma disciplina mais à frente e outra, uma disciplina mais atrás, opte pela mais atrás, as que são a base, a fundação do desenvolvimento acadêmico de vocês, viu? Talvez o que eu fale não seja ratificado pelos demais professores, mas esse é o meu ponto de vista, tá, gente? Vamos lá. Basicamente isso, beleza, aqui tem algumas áreas anatômicas, não preciso me aprofundar com vocês nessas áreas, o principal eu já falei, já discuti com vocês esse sistema ventricular, aqui também, já discuti com vocês algumas estruturas do diencéfalo, aqui já falei com vocês também sobre os núcleos da base, né? Essa imagem aqui é uma imagem que demonstra um tipo de demência que ocorre no sistema nervoso central, tá? Inclusive, vocês já falaram sobre uma delas, que é a Alzheimer, tá? A demência nada mais é do que a degeneração celular, né, principalmente cortical. Então, ele vai ficando menor em relação ao padrão, e isso vai diminuindo as sinapses e a capacidade de ação e de percepção do indivíduo. Quanto menos neurônio, menos função. É como se fosse um computador com o seu HD corrompido. Um HD de 1 tera, com 50% dele corrompido, só vai dar condições de jogar ali para dentro 500 gigabytes. Metade do que se poderia colocar, ou metade do que se poderia executar. Ok? Bem, vamos falar então do sistema do sistema vestibular. Não vou cancelar aqui a gravação, vou manter a gravação. Mas, como já são 8h45, eu gostaria de discutir com vocês o quiz, né, que eu coloquei lá no sistema. Acredito que são 30 pessoas, são 29 pessoas agora, que podem divulgar, né, compartilhar com os colegas essa minha iniciativa, tá legal? E, tendo dito isso, eu vou compartilhar com vocês a minha tela. Vou compartilhar ela integralmente, porque aí eu consigo mostrar para vocês a área lá no EAD. Então, vocês já devem estar visualizando aí minha área, meu computador, tá? Então, eu vou entrar aqui no Moodle, né? Com a minha senha, o meu login. E quando eu entrar, vocês vão perceber as disciplinas, né? De vocês vão entrar desse jeito, só que no nosso caso, nosso interesse é neurofisiologia aplicada à fisioterapia.
Aqui, nessa área, o que vai acontecer? Vocês já sabem que vocês têm o grupo do WhatsApp aqui, o calendário letivo está aqui, o objetivo, né, desse curso, os objetos de aprendizagem, o OneDrive como pasta de material, as aulas ao vivo, no caso aqui nós temos tanto as aulas, né, no Meet, quanto a playlist no YouTube, está tudo aqui para vocês assistirem quando vocês quiserem. É só vocês entrarem no ead.universo.edu.br, tá? E mais abaixo nós temos as avaliações, tais que vocês já fizeram. A V1 vocês já fizeram. A R1, para aqueles que ficaram com uma nota abaixo de 5, se eu não me engano, podem refazer a prova, tá? Na R1, que vai ser lançado no sistema, substituindo a nota que vocês tiraram pela nota mais alta, a R1, tá? Segunda chamada, já fizeram, quem fez, óbvio. E aqui eu coloquei um quiz. Consegue observar aqui esse quiz? Então, se eu clicar nesse quiz, tá? O que vai acontecer? Basicamente, você vai ter a possibilidade de iniciar a tentativa. Para mim, vai ficar desse jeito, para visualizar o questionário agora. Mas para vocês, vai ficar como iniciar tentativa, ou tentar, alguma coisa parecida com isso. Quando você clica, né, então, em iniciar a tentativa, tem aqui as questões, né? Obviamente, da mesma forma que o V1, elas são basicamente aleatórias, tá, gente? Então, vocês não vão pegar as mesmas questões que vocês fizeram, as múltiplas escolhas não vão estar na mesma ordem, nem nada disso. Aí, digamos que você fez lá tudo, tal, enviou a prova. Você resolveu enviar, finalizou a tentativa, enviou a resposta e você teve o feedback, né? Você acertou tantas questões e errou tantas questões. Poxa, se eu errei 3 questões, significa que acertei 7, então tirei 7. Poxa, eu queria ver se eu conseguia tirar mais. Vou tentar de novo. Você pode tentar de novo. E você vai tentando até fazer o que a Bruna fez. A Bruna gabaritou. Ela tentou 9 vezes e gabaritou. Pronto, tá ali. A nota dela tá ali. A nota do quiz dela é 10. Então, façam esse quiz com responsabilidade. Façam esse quiz com prudência. Porque caso vocês façam com imprudência, eu prefiro que vocês nem façam, tá? Porque isso pode comprometer vocês no dia da V2. Então, se vão fazer, façam com comprometimento. Se não vão ter compromisso, não façam, tá? Esse quiz, ele não vale nota. Quer dizer, tem nota, mas não é uma nota avaliativa, tá? A nota avaliativa, ela é a de V1, a de R1, a de segunda chamada de V1, segunda chamada de V2, V2 e VT. Essas são notas avaliativas. Essa nota, ela não é avaliativa. Mas, reforço que quem fizer esse quiz de forma sensata, prudente, vai ter grande vantagem, grande benefício, grande favor no dia da V2, tá? Essa é uma promessa para vocês. Beleza? Espero que sim. Na primeira, a Thaís tirou 7, na segunda tirou 8, na terceira tirou 10. Olha só que maravilha. É só vocês tentarem. Vocês podem tentar quantas vezes vocês quiserem. Beleza, gente? Basicamente isso. Bruna tirou 9, fez 9 vezes porque não conseguia alcançar o 10, porque estava sempre no 9, como se 9 fosse uma nota horrível. Mas, Carlos, Oi, Josimar. aparece qual errou? Aparece lá o que você errou e o que você acertou. Eu acho que então tá bom. também. Eu acho que aparece a nota também, eu acho. Mas se não aparecer a nota, vai aparecer quantas você errou. Então você pode fazer a dedução, já que são 10 questões, fica fácil. Mas aparece qual que você acerta e qual que você erra. Eu só não coloquei a resposta certa ali, tá? No final, né, da prova, né, quando é uma prova normal, aparece assim: você errou tantas questões, acertou tantas questões. Na que você errou, a certa era essa. A outra certa era essa.
Isso não vai ter nesse quiz, tá? Para forçar vocês a refazerem quantas vezes forem necessárias. Então, Bruna, essa foi a minha intenção, ajudar vocês a estudar. Então, obviamente que quem tiver feito esse quiz vai ter grande favor do tio Carlos, do professor Carlos aqui. Tá bom? Professor, boa noite. Noite, Júlia. Pode falar. Esse tem data para ficar lá na plataforma ou a gente pode fazer qualquer dia? Eu não coloquei data para começar e nem data para terminar, ou seja, tá direto. Ah, então tá bom, obrigada. Mas é óbvio, é claro, que no final de semana seguinte, né? Melhor, que antecede a prova, perdão, eu vou bloquear. Ok? Eu vou bloquear e vou retirar esse quiz daí. Então, vocês depois façam um print para vocês terem isso aí, porque no final de semana que antecede a prova, esse quiz vai ser retirado daí. Beleza? Ele vai ser como um estudo dirigido para V2? É isso que você está querendo dizer? Ele é o estudo dirigido da V1, tá? Mas vai servir como estudo dirigido para V2. Ah, sim. Tá ok? Então, seguindo aqui com nossa aula, falando um pouquinho sobre o sistema vestibular agora. Deixe-me colocar agora a apresentação do slide. Vamos ver se eu acertei aqui no slide que eu vou apresentar. Acertei. Beleza, gente. Essa é uma aula que provavelmente vocês não vão ter. Eu não sei se na grade curricular de vocês lá no 8º período, vocês têm ecoterapia ou DTM. Não sei quem já teve a curiosidade de verificar isso. Mas caso na grade de vocês não tenham ecoterapia e DTM, essa aula vai ser importante para vocês lá na frente, caso vocês queiram se especializar numa dessas áreas, principalmente na ecoterapia, é interessante para que vocês possam desenvolver melhor conhecimento em cima dessa área aí. Professor, Thaís, pode falar. só uma observação em relação ao quiz, ele também dá a resposta correta. Exemplo, se eu coloquei a letra A, quando ele for conferir lá as respostas, ele vai dar a opção correta. Isso. Ele dá a correta e dá a errada. Exatamente. Isso aí. O conteúdo que eu passei na V1 também vai cair na V2. Exatamente. Isso aí, Joelida. Perfeito. Então, estudem pelo material do quiz. Vale a pena. Porque o que eu passei na V1 vai cair na V2. Tá? Seguindo, então, aqui com a nossa aula. Fechando a matéria, tá? Fechando de vez a matéria. E deixando aí vocês para a semana que vem estudarem. Então, de repente, vocês que não têm um tempo para fazer esse quiz, na semana que vem vocês vão ter aí 3 horas livres para poder fazer esse quiz, tá? Então, quem aí está preocupado, não vou conseguir fazer, vocês vão ter 3 horas para realizar esse quiz e repetir quantas vezes forem necessárias, tá? Aqueles que quiserem repetir o quiz, mesmo tirando 10, não tenham medo, porque o que vai valer aí, nesse caso, aí é a nota máxima, então podem refazer naturalmente, ok? Então agora vamos partir para a neurociência do equilíbrio. Partindo do princípio que nós já sabemos o que é um equilíbrio. Eu preciso da ajuda de vocês agora, uma ajuda rápida. Alguém pode me dizer o que significa equilíbrio? Boa. Curto e grosso, não cair. Tá certo, não tá errado não. Na verdade é isso, né? O equilíbrio é basicamente
possibilidade de você ter uma manutenção, mesmo que seja de forma oscilante, né? Como uma balança, ou como, por exemplo, uma pessoa segurando um pêndulo, ou, de repente, andando no trilho de um trem. Essa pessoa, ela está o tempo todo caindo, mas está mantendo o equilíbrio. Manter, palavra que significa manutenção, mantendo uma estabilidade. O tempo todo a pessoa está caindo, mas está mantendo o equilíbrio para não cair. Perfeitamente. Tá, Henrique? Então, apesar de ter sido grosso e curto, ele falou exatamente isso. É a tentativa, é a manutenção para evitar uma queda. Então, isso é equilíbrio. Para que você tenha o equilíbrio de alguma coisa, né? Por exemplo, um pêndulo, e aí a gente pode vir aqui e falar um pouquinho sobre essa mão segurando um fio e um peso, né, triangular. Nós podemos aqui definir como centro de gravidade como um ponto onde pode ser considerado a aplicação de força de gravidade de todo o corpo formado por um conjunto de partículas, massa, de uma forma geral, que são atraídas basicamente para o centro da Terra. Ou seja, nós estamos aqui caindo o tempo todo em direção ao centro da Terra, mas a superfície, o solo, o chão, impede que isso aconteça. Esse centro de gravidade, ele basicamente, ele gera um ponto onde você pode se equilibrar, botando todas as forças em equilíbrio, sejam elas pressão, compressão ou até mesmo tração. A força, Bruna, ela, apesar de matematicamente ela poder ser igual a zero, ela na fisiologia, ela jamais vai ser igual a zero. Tenta pegar, quem tem aí um celular mais top de linha, que tem aquele sensor magnético, e tenta colocar ali aquele nível, né? Aquele aplicativo de nível. E tenta manter aquele nível centralizado. Vamos ver se você consegue manter aquele nível centralizado. Você não consegue, a não ser que você bote em cima de uma mesa, de uma superfície estável. Vai parecer que a bolinha não sai do lugar, mas existe ali sempre uma oscilação minúscula que a gente não consegue visualizar. Então, ela nunca é igual a zero, né? Mas ela é suficiente para estabilizar. Então, quando a gente fala de centro de gravidade, a gente fala de uma massa onde todas as suas partículas, elas somam um ponto onde o peso ele é mais enfático. Então, se eu ficar em um pé só, a minha massa de gravidade ela vai estar em algum lugar ali daquela base, daquele pé. Não vai sair daquele pé. Estou num pé só. Então, o meu centro de gravidade ele vai ficar ali dentro, em algum ponto. Se eu me projetar para frente, a massa, o centro de gravidade vai se projetar o máximo que ele puder para a ponta dos pés. Se eu me projetar para trás, esse centro de gravidade vai se projetar no máximo limítrofe até o calcanhar. Por um lado, base lateral dos pés, mais para o outro lado, base medial do pé, e por aí vai. Então, o centro de gravidade vai estar sempre relacionado com a base, com a gravidade propriamente dita e com a massa em questão. Isso tudo é um grande trabalho para o nosso corpo, porque nós andamos em dois pés, né? Nós somos bípedes, e isso exige um pouco mais de esforço da nossa parte para nos mantermos de pé. Apesar de agora nós com 18 anos, de 19, 20, 30, 40 anos, 50, 60 anos de idade, a gente já não tem tanta necessidade de fazer tanto esforço. Mas veja uma criança que acabou de começar a andar, como que ela fica em pé. Bases bem largas, o tempo todo balançando e caindo. Por quê? Porque ela ainda não está bem desenvolvida na sua condição motora. Conforme ela vai andando, vai crescendo, vai correndo, vai ficando mais adulta, ela vai tendo mais controle sobre os seus ajustes musculares e posturais. O tempo todo eles estão funcionando, só que a gente não consegue perceber.
A não ser que a gente resolva, no final, né, da noite de sexta-feira, esvaziar uma garrafa de vinho e tal, e tentar andar em linha reta. Vocês vão perceber que realmente o centro de gravidade vai oscilar bastante. Respondi, Bruna, a sua pergunta sobre a força sendo igual a zero? Sim. Então, essa menina aqui, ela está em um apoio, uma base bem curta, e para ela manter-se em cima dessa linha, ela abre os braços para poder fazer um pêndulo melhor, para ter uma balança melhor e poder se equilibrar. Essa pedra aqui, ela vai o tempo todo, pelas propriedades físicas, né, da própria rocha, vai se manter equilibrada, não vai balançar tanto quanto uma pessoa, mas ela vai precisar sofrer oscilações ou vibrações quase imperceptíveis para que não haja fratura dessa pedra, né? Uma quebra dessa pedra e ela desça, e ela caia para algum ponto. Porque, com certeza, se essa pedra estivesse aí, nesse ponto, rachada, ela ia tender para algum lado. Isso é certo. Tentem colocar um cabo de vassoura em pé para ver o quanto tempo ele fica numa posição só. Sistema vestibular, galera. Então, depois de eu falar do equilíbrio, a gente agora pode falar um pouquinho sobre o sistema vestibular, né? Por quê? Porque é justamente o sistema vestibular que vai promover, vai auxiliar o equilíbrio, porque a gente só consegue se equilibrar se a gente tiver uma noção espacial. Olha lá, a noção espacial entrando em ação. A gente só vai conseguir se manter em equilíbrio se conseguirmos perceber como nossa cabeça está em relação ao corpo, como o nosso corpo está em relação ao ambiente, como as articulações estão em relação às demais articulações e, obviamente, ao próprio corpo. Então, para que a gente consiga manter uma estabilidade, um equilíbrio, a gente precisa perceber a posição do nosso corpo e da nossa cabeça mediante o ambiente, mediante a força gravitacional. Por isso é importante a gente discutir o que é um sistema vestibular. Por isso que a gente vai falar sobre o labirinto, né? O nome próprio desse labirinto é a cóclea, né? E as ampolas e os canais semicirculares. Então, a labirintite, ela vem justamente dessa palavra labirinto membranoso. O que é a labirintite? É quando você começa a perceber que as coisas estão rodando, ou você começa a perceber que está caindo. Significa dizer que o labirinto, nesse caso, que o sistema vestibular, ele não está atuando de forma a nos dar as informações corretas em relação ao nosso corpo e ao ambiente. Apesar de estarmos parados, nós temos a impressão de que estamos rodando ou caindo. Ficamos desesperados, começamos tentamos nos agarrar em qualquer ponto para não cairmos. E começamos a ficar desesperados, porque o nosso sistema vestibular nos enganou. O labirinto nos enganou. Eu vou mostrar como isso acontece aqui. Tá? Só para vocês se lembrarem, o nervo que vai aferir as informações do sistema vestibular, ele é chamado de nervo vestíbulo coclear. É um dos nervos cranianos. Legal? Esse nervo vestíbulo coclear, ele tem duas origens no tronco encefálico. Uma no núcleo vestibular, que vai dar uma origem a um nervo vestibular, que ao sair do tronco encefálico se liga com um outro nervo que vai ser chamado de nervo coclear, que vai ter aí uma origem ao nervo coclear, que se liga ao nervo vestibular. Então, nós temos dois nervos se ligando, formando um nervo que nós chamamos de nervo vestíbulo, de vestibular, coclear. Tá? Então, é um nervo que vai ter uma função vestibular e uma outra coclear. A coclear não nos interessa nesse momento, porque estamos falando sobre audição. Mas a parte do nervo vestíbulo coclear, que é do sistema vestibular, né, ou do núcleo vestibular, é que nos vai interessar. Então, o que eu vou fazer com vocês? Eu vou pegar essa imagem aqui, deixa eu colocar aqui um ponteirinho mais bonitinho. Eu vou pegar essa imagem, observe essas duas alças, na verdade são três, só que a terceira não é visível aqui.
Vou pegar essa partezinha aqui mais arredondada e essa outra mais arredondada ainda e vou ampliá-la de uma forma que vocês consigam ver tudo que tem dentro dela. É uma estrutura oca, tá? É uma estrutura calcária, ou seja, ela é basicamente óssea, mas ela é oca por dentro. Ou seja, ela vai ter alguma coisa preenchida. Ela vai ser preenchida com alguma coisa ali dentro. Tá? Então, deixa eu passar essa imagem rapidamente. Então, nós temos aqui essa parte que eu falei com vocês. Tá? Observe aqui que nós temos aqui uma alça, 2 alças e aqui atrás 3 alças. Só para vocês saberem, cada alça dessa está entre si perpendicular. Ou seja, elas estão formando aí 3 planos dentro, né, desse sistema vestibular. E aí quem lembra de anatomia vai descobrir que planos são aqueles do sagital, frontal, o coronal e o transversal, que cada um, respectivamente, vai fazer a ação de flexão, extensão, inclinação lateral, rotação, entre outros movimentos dos membros superiores e inferiores. Então, significa dizer que cada canal semicircular desse vai atuar em um plano diferente. Significa dizer que um desses planos vai atuar quando eu disser sim. Outro plano vai atuar quando eu inclinar dizendo mais ou menos. E o outro plano vai atuar quando eu disser não. Normalmente, né, quando a gente balança a nossa cabeça de forma voluntária, essa ação ela é mostrada para as nossas articulações e para a musculatura que não há perda de equilíbrio, porque eu estou querendo olhar para cima, não estou me desequilibrando, não estou percebendo essa perda de equilíbrio, porque eu fiz essa ação. Quando eu olho rapidamente de um lado para o outro, eu não perco equilíbrio, porque é o que eu quis fazer. Né? Diferente se por acaso acontecer sem eu perceber. De repente alguém vem aqui na minha cabeça e vira a minha cabeça sem eu querer, eu vou dar aquela oscilada, né? Tipo, vou buscar o meu equilíbrio, ou de repente eu posso inclinar a cabeça de um lado para o outro e perceber que as coisas estão começando a inclinar. Então isso vai me dar uma perspectiva do que está acontecendo com o meu corpo em relação ao ambiente. Além desses canais, observe, eles estão vindo sempre da região mais central. Bem aqui nessa região que nós vamos chamar de sáculo, tá? Sáculo, aonde nós vamos ter uma região um pouco mais arredondada, que é a ampola, e uma região aonde nós vamos ter o quê? O utrículo. E eu vou falar depois para vocês o que é essa parte mais clarinha aqui, com vários gominhos, tá? Mas vamos a princípio destacar essa parte aqui dessa alça e essa partezinha aqui desse saco, né, dessa ampola, perdão. Olha só o que nós temos aqui, galera. É um nervo, tá? É um nervo vestíbulo coclear, onde as suas fibras vestibulares vão sair, né, do nervo para dentro da região labiríntica para inervar células ciliadas. Vou mostrar a vocês uma imagem maior dessas células. Aqui, olha só, nós temos os nervos chegando até as células ciliadas e elas basicamente interrompem a direção de fluxo do que quer que passe por aqui. Alguma coisa que passar por aqui vai ter que esbarrar nisso aqui, e se esbarrar, os nervos vão perceber. Os receptores vão perceber e vão acusar e vão sinalizar de alguma forma, tá? E, obviamente, aqui depois eu falo sobre esse aqui. Então, o que nós temos aqui dentro dessa estrutura que eu disse que era oca, né? Nós vamos ter um líquido, tá? Esse líquido, ele é formado por, basicamente, plasma. E nós vamos chamar de líquido ou endolinfa, tá? Ele tem uma determinada viscosidade, ele não é líquido como a água, ele é mais viscoso, mas ele assim mesmo não é tão viscoso, né? Permitindo que haja um fluxo adequado ali dentro.
O que acontece, gente? Aí eu quero que vocês me ajudem, tá, gente? Vamos considerar essa estrutura aqui um ônibus, tá ok? E o líquido que eu acabei de falar, a endolinfa, vai ser caracterizada por pessoas dentro desse ônibus. Então eu quero que alguém me responda o que acontece se nós estivermos de pé no ônibus, né? Porque o ônibus está lotado, tem gente sentada, então sobrou para a gente ficar em pé, mas não tem as alças para a gente se segurar. O que acontece quando o ônibus se projeta, acelera para frente? O que acontece com o nosso corpo? O que acontece com a gente quando esse ônibus ele resolve acelerar abruptamente? Quem pode exatamente, Henrique? A gente vai para trás. Do ponto de vista de quem está dentro do ônibus, tá? Obviamente que do ponto de vista de quem está do lado de fora, a gente permanece no mesmo lugar. Mas de quem está dentro do ônibus, a gente vai para trás. Pode até cair ou bater no para-brisa traseiro do ônibus. E aí a gente conseguiu se ajeitar, o ônibus pegou velocidade e a gente continua, né, dentro do ônibus. E o ônibus mantém uma velocidade de 80 km por hora, tá sentando, mas está lá numa velocidade, sem curva. Vamos ignorar, vamos tirar as curvas da equação, tá? Vamos manter aí uma pista reta. E a gente está lá, velocidade 80 por hora. A gente já se ajustou à velocidade? Perfeito, Henrique. Então a gente está mantendo a mesma velocidade do ônibus, porque o ônibus manteve uma aceleração, a gente foi tentando buscar essa aceleração do ônibus até que ele mantivesse a sua velocidade estável. E aí, óbvio que a gente vai permanecer nessa velocidade. Mas, de repente, o que ele faz? Ele mete o pé no freio, ele breca o ônibus. Para onde que a gente vai? Se continuar 80, a gente vai além da frente, né? A gente vai atravessar o para-brisa dianteiro do ônibus. Por quê? Porque nós saímos da inércia, né? O ônibus parado está numa inércia. Quando ele acelera, tira a gente da inércia. Quando ele está em velocidade, né, uma velocidade contínua, e freia, novamente ele nos tira da inércia, né? Então a gente sai da inércia. Agora vamos voltar aqui para essa imagem que vocês estão vendo. Quando nós balançamos a cabeça para qualquer lado que seja, para cima, para baixo, para um lado, para o outro, inclinado de um lado para o outro, essa estrutura ela está ligada ao nosso crânio. Então ela se move junto com o nosso crânio. Se nossa cabeça vira, obviamente essa estrutura vai virar também, assim como a nossa cabeça. Mas algo ali dentro não vai acompanhar o ritmo. A primeira lei de Newton, Fabrício, perfeitamente. Aí da inércia, né? Então, alguma coisa ali não vai permanecer no mesmo ritmo. E é justamente esse líquido viscoso que eu falei com vocês, a endolinfa. Quando eu viro a cabeça, basicamente toda essa alça também, ou essa, qualquer uma, depende de para onde eu estou virando. Se essa alça vira, o líquido que está aqui dentro, ele vai sair de uma inércia. Quando ele sair dessa inércia, olha só o obstáculo que existe aqui, ó. Ele vai estimular essa parte, que vai mandar uma informação lá para o sistema nervoso central, dizendo, olha, o líquido se moveu lá dentro. Eu não sei se é o líquido que está se movendo ou se é a cabeça que está se movendo. Me dá um feedback aí. Aí o cara vai lá e diz, não, fica tranquilo que a gente detectou movimento e ação voluntária da pessoa. É a cabeça que está se movendo, está tudo certinho. A cabeça fez isso de propósito. Pode ser uma outra situação, de repente você está num carro e esse carro faz uma curva e obviamente você tende a se inclinar. Há uma mudança desse líquido, há uma mudança dessa inércia, e ele vai mandar a informação, olha, houve uma mudança aí, isso teve alguma coisa com vocês? Não, calma aí que a gente vai ajeitar isso aí. Aí puxa a musculatura para acertar a postura da pessoa. Então, basicamente, é assim que o sistema vestibular ele vai funcionar em relação a essas ações da cabeça e, obviamente, a projeção do corpo. Tá? E aí, gente, eu vou aqui falar com vocês sobre essa estrutura, tá?
que ela é uma estrutura chamada de sistema anti-queda. E todos vocês já tiveram a oportunidade de ativar esse sistema anti-queda uma vez na vida. Então, o que eu fiz aqui? Eu peguei essa partezinha mais branquinha, cheia de gominho, e ampliei o suficiente para que vocês visualizassem aqui os gominhos, né? As células ciliadas, os receptores, pegando essas células ciliadas, um gel, né, uma gelatina, né, uma parte um pouco mais grossa, mais densa, mais viscosa, né, da linha do linfa, e protegendo essa região, nós temos essa região calcária aqui, que nós podemos chamar de estatocones, são cristais de carbonato de cálcio. Então é uma região calcária, uma área cheia de cristais de cálcio, que vão se deslocar conforme as mudanças de cabeça. E normalmente esses deslocamentos eles são lineares, ou seja, acontecem para frente ou para trás, numa flexão de cabeça ou numa extensão de cabeça. Toda vez que ocorre uma flexão de cabeça, esses cristais eles se deslocam para frente, movendo esse gel à frente, mobilizando assim essas células ciliadas que vão estimular aqui os receptores. Então, quando isso acontece, se eu fizer de forma voluntária, querendo fazer, a informação ela vai sair daqui dizendo o seguinte: olha, os cristais foram lá para frente, aconteceu alguma coisa aí que a gente não está sabendo? Não, fica tranquilo, eu que baixei a cabeça mesmo para ver o que eu estava fazendo aqui no chão. Olha, os cristais foram para trás, você sabe o que está acontecendo? Não, fica tranquilo, né? Eu olhei para cima para saber se ia chover. Beleza. Então, isso vai acontecer. Mas, pode ser que você não esteja com vontade de olhar para baixo, nem com vontade de olhar para cima. Pode ser que você esteja sentado lá no ônibus, né? Voltando da escola, ou da faculdade, perdão. Voltando da faculdade, lá para as 10h40, vamos dizer 11 horas, porque, afinal de contas, vocês pegam um ônibus 10h30, começam a andar às 11 horas, vocês devem estar lá no ônibus, sentados, se Deus assim quiser. Vamos torcer que sim, para que a experiência valha a pena. E aí, obviamente, quando você começa a pegar no sono, as musculaturas que estabilizavam a cabeça param de ser ativadas. Então, você não tem mais estabilidade de cabeça. Essa cabeça está à deriva. Então, você está com sono. E, sua cabeça cai. Só que quando sua cabeça cai, como você está dormindo, ficou inconsciente, esse sistema avisa: olha, os cristais foram para trás. Está acontecendo alguma coisa aí? Calma aí, não está acontecendo nada não. Vamos tentar, vamos fazer alguma coisa. Estimula a musculatura a contrair. Então a pessoa acaba jogando a cabeça para trás, né, dormindo, e automaticamente ela volta com a cabeça. Isso pode acontecer para frente também. E ela volta com a cabeça. Pode estar andando, de repente tropeça em alguma coisa, e aí todas as musculaturas do corpo tentam evitar essa queda buscando o retorno. Ou de repente você está sentado lá assistindo essa aula maravilhosa, chata pra caramba talvez, e aí está lá com as mãos para trás e de repente balançando a cadeira começa a tender a cair para trás. Automaticamente você projeta todo o seu corpo para frente para não cair. Às vezes você consegue não cair, às vezes você cai, né? Mas é exatamente porque ou não houve intenção da sua parte de se projetar para trás, ou dormindo, não houve intenção de você fazer uma extensão de cabeça ou uma flexão de cabeça. Então, é muito importante que esse sistema funcione, para que você não caia numa condição inconsciente. Ou para quando você estiver consciente, ou não quiser ter feito aquele movimento, você tenha uma reação imediata. Então, esse é o sistema vestibular, tá? Que pode ser muito comprometido quando você bebe, quando você toma algum tipo de medicamento que diminui os seus estímulos nervosos, quando há uma alteração no cerebelo que está ligado diretamente a essas ações de organização de postura, principalmente, e também pode acontecer quando você tem alguma alteração na região, né, no ouvido interno. Isso pode trazer uma perda de equilíbrio. Tá? Então, que bom, Bruna. Obrigado aí, viu? Se tiver pedante, vocês me avisem, viu?
Então, a gente pode seguir um pouco mais à frente para entender aí a propriocepção, né? Poxa, o Carlos falou que os sensores, né, esses sensores que eu acabei de mostrar aqui, esse e esse, eles mandam uma informação lá para o tronco encefálico, lá para o sistema nervoso central, e ele manda uma informação dizendo que está tudo sob controle. Mas como que isso pode acontecer? Da onde que ele tirou a ideia ou tirou a informação de que está tudo sob controle? Através das articulações, que vão gerar movimento, ou melhor, vão perceber movimentos, e através das musculaturas que estão ativas ou não. Essas informações vão todas para o mesmo centro, e elas ali vão discutir, ó, tá tendo participação ali da musculatura e da articulação. Ó, chegou informação aqui do sistema vestibular, vamos ver como é que tá a situação. Libera, não libera, inibe, estimula, o que a gente faz? É mais ou menos assim, as informações elas chegam ao centro para depois serem distribuídas da forma mais correta possível, sendo ela ignorada ou sendo ela ativada, né? Então, basicamente, como eu falei anteriormente na aula de tônus muscular, nós temos aí os órgãos tendinosos de Golgi, que estão nos tendões, nós temos aí receptores de Ruffini, de Pacini, que estão localizados nas articulações e nas pregas articulares cutâneas, e nós temos também os fusos musculares, que vão todos receber essas informações e serem depuradas num centro específico para isso, permitindo assim que a gente mantenha a estabilidade articular, a estabilidade do esqueleto e, obviamente, a postura, tá? Então, essa imagem que eu estou mostrando para vocês é só para ilustrar os movimentos que você faz para frente, em extensão e flexão, em rotação lateral para um lado e para o outro, inclinação para um lado e para o outro. Então, basicamente, é uma imagem ilustrativa. Essa está mais tranquila, Yuri? Eu achei que ia ser mais complicada, sabia? Na verdade, achei essa mais fácil. A anterior ficou bem complicada para mim. Eu vou ter que dar uma assistida na aula de novo. O senhor pode só repetir sobre propriocepção, por favor? Claro. Então, vamos lá. Propriocepção, né? Propriocepção, como o nome já diz, próprio, de próprio, eu mesmo, por exemplo, eu próprio, né? Cepção, aferência, receptor. Então, é um receptor que vai detectar algo próprio. No caso aqui, uma propriocepção articular vai detectar mudanças próprias da articulação. Uma propriocepção muscular vai detectar mudanças próprias da musculatura. Então, a propriocepção ela é importante porque, por exemplo, se eu quiser ficar em um pé só, é notório que uma pessoa que fica num pé só fica com os pés oscilando. As musculaturas estão o tempo todo puxando de um lado e de outro para estabilizar essa pessoa. Se essa pessoa ela treina muito esse exercício de um pé só, vai chegar um momento em que a musculatura vai ser tão rápida que a gente não vai nem conseguir ver a oscilação do pé. As musculaturas estão trabalhando lá em níveis acelerados ou tem intensidades baixas, mas estão ali o tempo todo trabalhando para manter aquela estabilidade, tá? Melhor do que um carro mais atualizado aí com estabilização nos amortecedores e o caramba 4, né? Então, basicamente, o nosso organismo está o tempo todo utilizando estabilizadores dinâmicos para manter aquela estabilidade o máximo possível. Bêbado, normalmente, a gente não teria essa possibilidade. A propriocepção está fraca. Mas, consciente e treinado, a propriocepção está ali, rígida, né? Movimentos micros, você não consegue ver. Está ali paradinho, estático. Todo mundo olha para você e você não está nem se movendo. Óbvio que você está. Está tudo ali dentro, acontecendo. Isso é propriocepção. Pegou, Yuri? Peguei sim, professor, peguei sim. Mas, ó, é treino, né? A propriocepção, ela é treino, tá? Treino, não, estava comentando basicamente. sobre o lance da pessoa que bebe bastante, entendeu? Ah, meu irmão, eu acho que nem treinando. Nem treinando você consegue Não dá. enganar o guarda na hora de andar na linha. Não andar, não.
Porque o que acontece? O álcool, ele deturpa as ações metabólicas, ele torna latente, reduz a velocidade de sinapses, porque para metabolizar o álcool é muito, muito demorado, então você acaba reduzindo o processo metabólico, e isso vai acarretar numa redução de ações, de percepções, de consciência e tudo mais. Então, parte desse princípio, né? Entendi. A percepção vai para o escambau, com certeza. E aqui, nessa imagem, o que nós tivemos? Na imagem, propriamente dito, o que eu quero mostrar para vocês aqui, basicamente, é um esquema, tá, gente? Não é a peça. Nós temos o tronco encefálico, a vista posterior dele, e nós retiramos o cerebelo para que a gente consiga ver o que tem atrás. Bem naquela fossa romboide, onde nós temos o quarto ventrículo, né? Então, o quarto ventrículo está bem aqui, entre o bulbo e a ponte. E nós temos aqui, né, entre vários núcleos, assim como os núcleos dos nervos cranianos, nós temos outros núcleos também. Por exemplo, nós temos esse núcleo um pouco mais compridinho, que nós chamamos de núcleo reticular, né? Esse núcleo reticular contínuo, né, no caso os dois núcleos reticulares contínuos, eles têm uma ação específica na reunião de informações vestibulares e proprioceptivas. Assim como também esse núcleo reticular bulbar. Os dois núcleos reticulares bulbares vão ter também uma participação na reunião de informações vestibulares e informações proprioceptivas. Então, antes disso tudo acontecer, você vai passar por alguns núcleos reticulares centrais que vão dar um controle rápido da postura, assim como equilíbrio. Isso tudo em vista ao sinal de equilíbrio lá do sistema vestibular. Mas é a partir daqui que você tem a informação que você vai empurrar ou ela para os núcleos reticulares contínuos ou os núcleos reticulares bulbares. E aí eu volto lá atrás, quando eu falo sobre o exemplo do ônibus, né? Quando você está lá voltando para casa e está dormindo e a sua cabeça começa a cair. Os proprioceptores articulares e musculares detectam um movimento que não foi feito por eles mesmos, pela musculatura. Então, essa informação vai para essa região aqui, ó. Assim como a alteração de posição da cabeça estimula o sistema vestibular, que vai mandar a informação para o mesmo lugar, e os dois vão bater um papo. Olha só, a cabeça se moveu lá. Eu também percebi, e não foi a gente. Opa, então vamos mandar informação para quem vai estimular as musculaturas, no caso os neurônios que inervam as musculaturas envolvidas na sustentação contra a gravidade. No caso, essas musculaturas que estão envolvidas na sustentação da movimentação do pescoço. Então, calma aí. Se houve movimentação, que eu percebi aqui na articulação, a musculatura também percebeu e não foi a vontade dela, opa, e o sistema vestibular percebeu isso também, vamos acordar essa galera aí. Vamos mandar lá para a ponte. Agora, se sou eu olhando para cima, a informação chega aqui, os próprios receptores dizem, olha, houve um movimento articular que eu percebi, mas a contração muscular ocorreu de forma voluntária. Aí a informação vem aqui de cima, olha, eu vi movimento, mas como o músculo avisou que foi por culpa dele, não, é culpa minha, sou eu que fiz. Então tá, então vamos mandar a informação aqui para baixo, e essa informação aqui para baixo, no caso os núcleos reticulares bulbares, eles vão mandar uma informação para inibirem os neurônios que inervam os músculos envolvidos com a sustentação contra a gravidade, basicamente. Então o sistema vestibular e o sistema proprioceptivo, eles estão ligados por um núcleo que vão projetar informações para núcleos secundários, que por sua vez vão projetar informações para os neurônios gerarem ação ou não, dependendo da situação que aquele indivíduo esteja. Basicamente, é isso. Tá? E fechando, né, já que nós já falamos sobre cerebelo,
vale a pena a gente discutir uma areazinha pequena do cerebelo, que é justamente essa aqui do lobo flóculo-nodular. Essa partezinha aqui, ela é responsável pela coordenação motora dos movimentos oculares. Né? A coordenação motora dos movimentos oculares, assim como também a precisão de focar um objeto quando essa cabeça está em movimento. Devagar, Carlos, pelo amor de Deus. Faltam 30 minutos para acabar, gente. Para as aulas, para a matéria acabar. Só isso. Falta menos, eu estou brincando com vocês. Então, olha só, galera, entendam o seguinte. Aqui, nessa região do cerebelo, tá? É uma vista do cerebelo, tá? Mais posterior, quer dizer, inferior, perdão. E essa regiãozinha aqui, essa ponta mais isolada do cerebelo, o corte mais anterior entre a ponte e o cerebelo, não precisa se preocupar com a localização propriamente dita desse lobo, tá? Mas vale a pena vocês entenderem o que acontece aí. As informações que chegam do sistema vestibular, que também vão para a ponte, vão para essa região aí, para avisar, olha, estamos movimentando a cabeça. Se os olhos quiserem participar dessa ação, focando melhor, é bom que eles saibam que os olhos saibam o que nós estamos fazendo. Por exemplo, nós estamos fazendo uma rotação lateral de cabeça. Então é importante que os olhos percebam o que está acontecendo com essa cabeça, porque graças a esse movimento da cabeça, graças à informação que o cerebelo obteve, ele vai poder dizer para os olhos, olha, tenta manter o foco num ponto só. Mesmo que a cabeça esteja se movendo, vamos coordenar o movimento para que esse foco não seja perdido. Ou assim. Sim, e eu continuo focando em vocês. Não. Sim. Observem, eu estou fazendo uma movimentação da cabeça, mas os olhos também estão se movimentando antagonicamente. Enquanto a cabeça sobe, os olhos descem. Enquanto a cabeça desce, os olhos sobem. Enquanto a cabeça vai para o meu lado direito, os olhos vão para o lado esquerdo. Lado esquerdo, lado direito. E assim por diante. O nome desse movimento ocular que acontece em detrimento desses movimentos, nós chamamos de nistagmo. Nistagmo fisiológico. Então, nós estamos dizendo que há um movimento dos olhos, que eu poderia balançar a cabeça muito mais rápida, e os olhos têm que acompanhar o foco, né? Então, isso é um nistagmo fisiológico, onde os olhos se movem lateralmente ou crânio-caudalmente, permitindo que haja o foco. Existe um nistagmo patológico, tá? Isso acontece, e aí eu vou tentar explicar de uma forma que vocês entendam. Isso acontece quando há alguma alteração no cerebelo, uma lesão no cerebelo pode causar essa tremedeira. Então vocês vão ver muito isso. Quem falou sobre encefalopatia crônica não progressiva da infância relacionada à ataxia, vai lembrar do que eu falei sobre esses movimentos dos olhos, né? Essas pessoas apresentam tremedeira nos olhos. O nistagmo patológico, tá? Porque o cerebelo não está conseguindo coordenar os movimentos dos olhos. Então, para a pessoa poder focar em alguma coisa, há uma ataxia, uma incoordenação relacionada aí. Esse nistagmo patológico ele também pode acontecer se eu, por acaso, resolver rodar, girar em meu próprio eixo, fazer aquela brincadeira de colocar a testa no bastão e começar a rodar. Normalmente, quando eu paro de rodar e tento seguir uma linha reta, aparece que o nosso campo visual fica rodando. Por quê?
sistema vestibular está com o seu líquido circulando, afinal de contas, metemos o líquido, a endolinfa em uma inércia de movimento. Quando a gente para a nossa cabeça, aquele líquido já pegou velocidade, continua girando, então diz para a cabeça o tempo todo que está se movimentando. Então, a tendência é você ficar tonto, você começar a ver tudo rodar e os olhos vão acompanhar. Então, tenta fazer esse teste aí com alguém, manda alguém rodar aí, né, de uma forma mais segura, manda alguém rodar várias vezes e pede para a pessoa parar e você filmar o rosto dessa pessoa e você vai ver que a pessoa vai ficar assim, ó. Mais rápido até. É básico, tá? Porque há movimento ainda da endolinfa, que deveria estar parada, mas a gente começou a rodar, pegou 80 km por hora lá no ônibus, se o ônibus brecar, tá, vai todo mundo no para-brisa. Básico, assim. Então, no nistagmo fisiológico, a gente pode verificar, ou rodando a cabeça para um lado e para o outro, ou balançando a cabeça para cima e para baixo. Então, basicamente, é esse o movimento do nistagmo fisiológico. Beleza, galera? Termino a matéria com vocês por aqui. Mas antes de eu interromper a gravação, é válido, né, perguntar a vocês se existe alguma pergunta pertinente para ser registrado, para vocês poderem estudar depois. Vou contar até 10 e aí eu interrompo a gravação, beleza? Show de bola, Fabrício. Que bom que você gostou, cara. Então, vou interromper a gravação agora, tá? Finalizando, então, o conteúdo programático desse semestre de Neurofisiologia aplicada à Fisioterapia. E eu espero que esse material seja de boa valia para vocês. Tá ok? Estou fechando aqui a gravação.